Você já deve ter se perguntado, assim como eu, o porquê os africanos sofrem tanto? E será se foram amaldiçoados? Será se foram castigados por Deus? Imagine um tempo em que a humanidade estava à beira da destruição total, onde a terra estava corrompida e a violência tomava conta de cada canto. O mundo, como o conhecemos, estava prestes a ser varrido por uma força irresistível e implacável: o grande dilúvio. Mas, em meio a essa escuridão, havia um homem que carregava a esperança do futuro da humanidade em suas mãos. Quem era Noé? E por que ele foi escolhido por Deus para sobreviver a uma catástrofe que destruiria tudo? Hoje, vamos explorar os mistérios ocultos dessa história antiga e descobrir o que ela tem a nos ensinar nos dias de hoje. No contexto bíblico, antes do grande dilúvio, a terra estava corrompida e cheia de violência. A humanidade havia se desviado dos caminhos de Deus, entregando-se ao pecado e à maldade. A Bíblia descreve este estado de depravação em Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus, vendo a corrupção generalizada, decidiu purificar a terra através de um dilúvio universal. Noé se destacou em meio à geração perversa por sua justiça e integridade. A Bíblia o descreve como um homem justo e perfeito em suas gerações, alguém que andava com Deus. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Essa descrição indica que Noé mantinha uma relação íntima e constante com Deus, vivendo uma vida que agradava ao Senhor. Sua fé e obediência o tornaram digno de ser escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Deus revelou a Noé seu plano de destruir toda a carne por meio de um dilúvio, mas também lhe deu instruções detalhadas para construir uma arca que salvaria ele, sua família e um remanescente de todas as criaturas vivas. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a untarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6:14. A arca era extraordinária em tamanho e habilidade. Deus forneceu a Noé dimensões específicas e instruções sobre como construir a arca, garantindo que ela fosse capaz de abrigar todos os que estariam a bordo durante o dilúvio. Noé obedeceu a todas as instruções de Deus meticulosamente, demonstrando sua fé inabalável e confiança no plano divino. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6:22. Quando a construção da arca foi concluída, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua família e os animais selecionados. E disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Assim, Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, juntamente com pares de todas as espécies de animais, entraram na arca. Deus fechou a porta da arca, e as águas do dilúvio começaram a cair, cobrindo toda a terra e destruindo toda a carne fora da arca. Durante 40 dias e 40 noites, choveu incessantemente, e as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. A arca flutuou sobre as águas, preservando Noé, sua família e os animais. Finalmente, as águas começaram a diminuir, e a arca repousou nas montanhas de Ararat. Após algum tempo, Noé enviou uma pomba para verificar se as águas haviam baixado. Quando a pomba retornou com uma folha de oliveira, Noé soube que a terra estava novamente habitável. Quando as águas finalmente recuaram, Deus ordenou a Noé que saísse da arca e repovoasse a terra. Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8:16. Noé, em agradecimento e reverência, construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus.
Deus, em resposta, abençoou Noé e sua família e fez um pacto com ele, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do pacto entre mim e a terra. Gênesis 9, 12 a 13. Dessa forma, Noé e sua família foram escolhidos por Deus para sobreviver ao dilúvio devido à sua retidão. E Deus os abençoou. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, 1. Com essa bênção, Noé tornou-se a raiz de uma nova humanidade, e cada um de seus filhos foi encarregado de dar origem a diferentes povos e nações. A missão dada por Deus aos filhos de Noé após o dilúvio era clara: repovoar a terra, e suas linhagens se espalharam por diferentes regiões. Cada filho recebeu uma área distinta para povoar. Começando por Sem, o primogênito, ele é frequentemente associado ao Oriente Médio e é visto como o ancestral dos povos semitas, incluindo os hebreus e árabes. A Bíblia destaca a linhagem de Sem por sua importância espiritual e histórica, pois dela viria Abraão, o patriarca do povo de Israel. Deus prometeu a Abraão: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Jafé, o segundo filho, recebeu a incumbência de repovoar as regiões da Europa e partes da Ásia. Seus descendentes são frequentemente associados a diversas nações europeias e asiáticas, refletindo a expansão e diversidade das culturas que surgiram nessas áreas. Cam, o terceiro filho, foi designado para repovoar as regiões da África. Seus descendentes deram origem a muitas das antigas civilizações africanas, como os etíopes e egípcios. O relato bíblico nos ensina que, após o dilúvio, a humanidade se espalhou e se diversificou a partir dos filhos de Noé, cumprindo o propósito de Deus de repovoar a terra. Por que os africanos sofrem tanto? A questão do sofrimento humano é complexa e não se limita a uma única região ou povo. A Bíblia oferece várias razões para o sofrimento, algumas das quais podem ser aplicadas ao sofrimento experimentado por grupos específicos, como os africanos, mas também pela humanidade como um todo. Vamos explorar isso mais profundamente. No livro de Gênesis, o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, resultando em uma criação corrompida e em sofrimento generalizado. Romanos 5,12 diz: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Dessa perspectiva, o sofrimento faz parte da condição humana e da separação de Deus. Muitos estudiosos cristãos também interpretam o sofrimento de povos específicos, como os africanos, à luz da exploração histórica, colonização, escravidão e racismo. A Bíblia fala muito sobre justiça social e o cuidado pelos oprimidos. Provérbios 22:16, por exemplo, diz: O que oprime o pobre para se engrandecer, ou dá ao rico, certamente empobrecerá. A história da exploração e opressão tem causado sofrimento, mas isso é visto como resultado da injustiça humana, que a Bíblia condena. Outra explicação bíblica para o sofrimento é que ele pode servir como uma prova ou refinamento espiritual. Em Tiago 1:2-4, lemos: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Alguns cristãos acreditam que o sofrimento pode ser uma forma de Deus moldar as pessoas e as nações para um propósito maior, levando-os a confiar mais nele e a buscar sua justiça. A Bíblia também oferece esperança em meio ao sofrimento. Isaías 61, versículo 1-3, fala sobre a vinda do Messias para proclamar liberdade aos cativos e consolar todos os que choram. No Novo Testamento,
Jesus promete alívio e redenção para os oprimidos e cansados. Mateus 11, 28 a 30. Para muitos cristãos africanos, a fé em Cristo e a esperança de uma vida eterna sem dor e sofrimento são fontes de força em meio às dificuldades. Alguns teólogos cristãos também interpretam o sofrimento de regiões como a África à luz de uma guerra espiritual mais ampla entre as forças do bem e do mal. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Dessa forma, o sofrimento pode ser entendido como uma manifestação de batalhas espirituais. Como vimos ao longo deste vídeo, o sofrimento, seja ele individual ou de povos inteiros, não é algo que possa ser entendido de forma simplista. No contexto bíblico, o sofrimento é o resultado de uma humanidade caída, da injustiça causada por mãos humanas e, muitas vezes, da própria luta espiritual entre o bem e o mal. No entanto, a Bíblia também nos mostra que, em meio à dor, há esperança, redenção e uma promessa de consolo para os que sofrem. O povo africano, como tantos outros povos ao longo da história, tem enfrentado desafios profundos, desde a colonização e a escravidão até as lutas sociais e econômicas de hoje. Mas é importante lembrar que Deus não se esqueceu deles. Em Isaías 49, versículos 15 a 16, Deus promete que nunca se esquecerá do seu povo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Para todos que assistem a este vídeo, seja qual for a sua origem ou o seu sofrimento, saiba que Deus tem um propósito maior. Ele está presente em meio às dificuldades, e a promessa de Cristo é de restauração, cura e justiça final. A dor e o sofrimento não terão a palavra final. A esperança que temos está no amor de um Deus que prometeu nos guiar através das tempestades e nos dar descanso em seus braços eternos. Então, em vez de perder a fé no meio das provações, que possamos ser como o ouro que é purificado no fogo. Que possamos encontrar forças na nossa caminhada, sabendo que há um propósito maior em tudo o que vivemos. Se este vídeo te trouxe reflexão ou esperança, não se esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar com alguém que precise ouvir esta mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.